Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Estamos de volta aqui com o nosso curso e a disciplina de Fundamentos Econômicos. Eu sou o professor Ronaldo e agora nós vamos para a nossa terceira e última unidade. Vamos lá! Nessa última unidade, nós vamos falar sobre noções de macroeconomia. Sobre a macroeconomia, eu vou apresentar um conceito para que daí a gente parta para entender o que compõe esse ramo da teoria econômica. Então, basicamente, é ele que estuda o funcionamento do mercado como um todo, procurando identificar e medir as variáveis que determinam o volume da produção total, o nível de emprego e o nível de preços do sistema econômico, bem como a sua inserção na economia mundial. Bom, na macroeconomia, diferentemente da microeconomia, nós não vamos olhar individualmente um segmento, uma firma, um consumidor, um ramo. Nós vamos olhar o sistema econômico como um todo. Então, veja você, aluno, que das decisões das firmas, dos indivíduos, resultam coisas que a gente não conseguiria captar através da microeconomia, que elas são resultado, na verdade, do sistema econômico como um todo, que são nível de preço, taxa de juros, são o que nós vamos estudar agora, né? Os grandes agregados econômicos. Enfim, nós vamos ter uma visão geral. E essa visão geral, ela nos é muito útil para entender política econômica, para falar de mercado financeiro, para entender como é que a taxa de câmbio influencia na nossa economia, nos nossos salários, na inflação. Enfim, eu tenho certeza que vocês vão adorar essa última aula. Particularmente quando eu fui estudante de economia, eu sempre fui apaixonado por macroeconomia, porque é onde a gente entende muito do mundo em que a gente vive. Tudo bem? Então eu espero que vocês gostem. Para mim tem sido um enorme prazer estar aqui com essa equipe do IFRO, de professores, os técnicos aqui, né, do curso, do estúdio EAD, a nossa coordenação, e eu tenho aproveitado cada minuto. Espero que para vocês seja tão prazeroso quanto é para mim. Vamos lá! Bom, por falar em macroeconomia, então nós temos que falar aqui de temas como moeda e inflação, né? A moeda, ela vai, fazendo aqui um breve histórico, ela vai se alterando, né? Inicialmente as trocas eram feitas de forma direta, não havia necessidade de moedas, mas posteriormente as sociedades foram adotando produtos como se fossem coringas, né? De forma a resolver um problema básico das trocas diretas, né? O escambo. Se eu produzo arroz e você produz de repente milho, eu tinha que ficar esperando alguém que viesse, você chegar aqui com arroz para a gente poder trocar, mas e se eu não quisesse arroz e você não quisesse milho, enfim. Então a moeda, assim, esse coringa, ele surge aí no meio como uma forma de resolver um problema, né? E ela vai evoluindo ao longo do tempo. A princípio são usadas mercadorias como forma, assim, mercadorias que tinham uma aceitação mais geral, e depois passa-se a utilizar metais preciosos, depois passa-se a cunhar moedas, e chegamos o conceito de moeda, né? E a moeda em si, ela vai evoluindo ao longo do tempo, e vejam vocês que essa evolução não termina. Hoje, por exemplo, nós falamos de moedas digitais como Bitcoin, criptomoedas, e basicamente o que nós temos que ter em mente é que a moeda, ela desempenha algumas funções. E eu trouxe aqui para vocês no slide as funções básicas da moeda. Ela deve ser utilizada, deve servir, né, deve exercer a função de intermediária das trocas, né? Ela pode ser utilizada como unidade de conta, ou medida de valor e reserva de valor. Intermediária das trocas porque eu, por exemplo, posso vender um produto, pegar a moeda
e eu posso utilizar ela num segundo momento para comprar outras coisas, eu não preciso trocar bens por bens. Ela tem aceitação geral pelos agentes econômicos. A função de utilidade, a unidade de conta ou medida de valor diz respeito ao fato de termos nossos bens e serviços, nossos salários, nossos impostos, as taxas de juros, todos expressos em termos de bens. No caso do Brasil, nossa moeda é o real e dentro do nosso território nós sempre fazemos pagamentos em reais. Quando você vai olhar o preço do salário, o preço da bolsa, o preço do aluguel, são todos medidos em real, tudo bem? E por fim, quanto à reserva de valor, diz respeito que a moeda, de certa forma, ela guarda, né? Ela é como se fosse um recipiente onde eu coloco ali o poder de compra, né? E se eu não quiser consumir agora, se eu não quiser me desfazer desse poder de compra, eu mantenho a moeda comigo e no futuro, se eu quiser consumir bens e serviços, eu uso esse valor que está reservado ali, né, esse poder de compra, e utilizo ele no futuro ou numa outra situação. Eu trouxe aqui para vocês também, né, uma curiosidade, que é o caminho do dinheiro, né, como é que funciona, desde a fabricação ali das nossas cédulas, das nossas moedas ali, elas passam pelo Banco Central, né, depois uma instituição custodiante, umas instituições financeiras, até que por fim ela chega ali nas suas mãos, né, nas nossas mãos, como cidadãos aqui do nosso país. Tudo bem? Então, eu já apresentei para vocês aqui sobre moeda e quando a gente fala de moeda, a gente, numa economia que utiliza-se de moeda para fazer suas trocas, né, para a realização ali do comércio e da organização, ela se depara com alguns problemas que nós não tínhamos na época do escambo, né, as civilizações mais antigas, que é a questão da inflação, a perda de valor da moeda. Vamos entender mais. O conceito de inflação, segundo Blanchard, é uma elevação sustentada do nível de preços. A taxa de inflação, por sua vez, é a taxa a qual o nível de preços aumenta. Por outro lado, Visconti Neves aqui define a inflação como a alta persistente e generalizada dos preços da economia. Já a taxa de inflação mede o ritmo do crescimento dos preços. Então, se a gente dividir aqui, né, desmembrar o conceito de inflação em dois, nós vamos chegar na seguinte conclusão. É uma alta de preços generalizada, ou seja, os preços da economia, sejam dos seus aluguéis, dos bens e serviços, de uma maneira generalizada, de toda a economia, de todas as firmas, estão subindo, né? E não é uma alta efêmera, né? Ela não acontece agora, depois os preços voltam. Não, ela é uma alta generalizada e persistente. Ou seja, não são flutuações simples de ajuste, de oferta e demanda, como nós vimos lá na micro. Nós, na microeconomia, lá, quando estudamos o processo de equilíbrio do mercado, nós identificamos que podem haver choques, né, e o preço ele vai oscilando até que ele atinja uma situação de equilíbrio. Então aqui, quando nós estamos falando de inflação, não é esse movimento natural de ajuste. Os preços estão subindo e não param de subir, né? As pessoas com idade maior, que viveram antes do Plano Real, possivelmente têm alguma experiência com essa alta de preços persistente e generalizada. Vamos adiante. Aqui eu trago para vocês no slide uma seção do site do Banco Central que faz alusão ao Plano Real nos seus 25 anos. Né? Aqui, como eu mostrei para vocês, o Plano Real começou a circular em 1º de julho de 1994, né? Então nós já vamos passando aí dos 25 anos, mas é uma seção muito legal e eu convido vocês, meus alunos, a navegarem por ela. Ela traz informações muito bacanas. Aqui, nesse gráfico, eu vou utilizar a caneta para que vocês vejam. Ela faz um histórico do nível de inflação até a entrada em vigor do Plano Real. Então veja você que aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem,
E esses eram os nossos níveis de preço lá em 86, 80 de preços persistente e generalizada da economia. E quando a gente diz generalizada, ela é aferida, regra geral, para algum índice de inflação, seja IPCA, IGPM, que ele é, na verdade, uma média dos preços da economia. E olhando por ele, nós conseguimos perceber aqui que nós já tivemos quase 100% de inflação. Já pensou? Você recebe o seu salário hoje, o salário mínimo ali está em torno dos R$1.000, e você se depara com uma inflação de 100%, isso gera graves distorções no sistema econômico, porque as pessoas começam o dinheiro perde valor muito rápido, então as pessoas buscam formas de se proteger, seja construindo imóveis, fazendo aplicações, né, financeiras indexadas à inflação. E é um processo muito complicado, porque as pessoas acabam perdendo a referência dos preços das coisas. E isso tem o potencial de desorganizar, desestabilizar, de desestruturar o sistema econômico da sociedade. Após a entrada em vigor do Plano Real, aqui em 94, nós vemos que as taxas apresentaram quedas para níveis muito próximos do que nós vivenciamos hoje. E ainda que choques pontuais elevem eventualmente essa inflação, estamos hoje muito longe daqueles patamares altíssimos, né, próximo de 100%, que já foram vivenciados por alguns de nossos, né, talvez pais, avós, enfim. Mas nessa sessão você encontra mais informações sobre ela. Tudo bem? Agora que você já conhece moeda, inflação e sabe também aonde obter essas informações sobre inflação e moeda, que é o Banco Central, né? No site do Banco Central existem várias informações referentes a isso, inclusive sobre as decisões do Banco Central, que é a autoridade monetária, que atua elevando juros, né? Entre outros, operando alguns outros instrumentos também, buscando manter, né, a taxa de inflação dentro de um patamar aceitável, né? Hoje, dentro do Plano Real, existe o sistema de metas de inflação. Na última reunião, houve elevação da taxa de juros, existe uma preocupação, mas é legal que vocês acompanhem lá, para que vocês entendam como é que está a economia hoje, como é que estamos em termos, né, monetários, em termos de inflação, em termos de taxa de juros, que são temas afetos da macroeconomia. Tudo bem? Vamos seguir agora e vamos falar sobre mensuração da atividade econômica. A mensuração da atividade econômica aqui na economia, ela é tratada dentro da contabilidade nacional. É um ramo da economia cujo objeto de estudo são as técnicas de mensuração da atividade econômica como um todo, ou seja, a mensuração dos agregados macroeconômicos. Legal, né? Aqui a nossa preocupação vai ser a seguinte: as firmas estão produzindo, as famílias estão consumindo, o governo está ali arrecadando tributos, está concedendo subsídios, está ofertando bens e serviços ali dentro da sua esfera de atuação, nós estamos importando, exportando, mas quanto? Quanto está sendo produzido, qual é a renda, quanto é que estamos exportando, quanto é que estamos importando, e quem é o ramo dentro da economia que vai dispor das técnicas e vai definir os métodos, né, a metodologia de registro dessa atividade econômica e de mensuração vai ser a contabilidade nacional. Tudo bem? É importante que você tenha em mente que dentro da contabilidade nacional existe uma identidade que nós chamamos de identidade fundamental. Ou seja, ela diz que o produto, o nível de produto, né, de bens e serviços, vai ser igual à renda e vai ser igual à despesa. Ora, esses são os agregados macroeconômicos, né? Vamos analisar aqui a definição de cada um deles. Bom, por produto nós entendemos aqui que é o valor total de bens e serviços finais que foram produzidos pela sociedade num determinado intervalo de tempo. A renda é o somatório das remunerações recebidas aqui pelos proprietários dos fatores de produção. E a despesa total dos gastos a despesa total aqui
ela diz respeito aqui aos gastos efetuados pelos agentes econômicos, né, na aquisição de bens e serviços finais produzidos pela sociedade. Aqui eu chamo a sua atenção, aluno, porque quando estudamos lá o fluxo circular da renda, eu fiz questão de frisar, e se houver alguma dúvida em relação a isso, eu recomendo que volte à unidade número 1 para revisar esse tópico. Renda sempre é igual a dispêndio, né? Então, o dispêndio ali das famílias com bens e serviços, né? Quando elas adquirem o que foi produzido pelas firmas ali, que é o produto, né? Esse produto, ele, na outra esfera, quando as firmas se apropriam dele e, né, elas recebem ali as famílias consomem os bens, as famílias recebem ali o seu faturamento, depois fazem ali o pagamento pelo uso, né, dos fatores de produção, ou seja, o dispêndio das famílias vira a renda, né, e as empresas ali no meio são responsáveis pela produção, né, o produto total. Então você veja que essa identidade fundamental, ela está só te mostrando etapas diferentes do fluxo econômico, das rendas. Uma hora ela vai utilizar-se da ótica do produto, outra hora ela vai analisar, independente de qual dessas óticas você abordar, é interessante que numericamente são iguais. Embora as subclassificações ali sejam diferentes, né, dentro do produto, dentro da ótica de cada ótica, numericamente elas são sempre iguais. Tudo bem? Vamos adiante. Agora que você já conhece aqui os agregados macroeconômicos, eu trouxe para vocês aqui uma série do produto, né, de Rondônia, e de 2010 até 2018, né? Também acrescentei a informação aqui do PIB do Brasil de 2020, que foi estimado em 7,4 trilhões de reais, enquanto o PIB de Rondônia, o mais atual disponível é o de 2018, né, a fonte oficial que faz esse levantamento é o IBGE, e para o estado ele somou 44,9 bilhões. Professor, o senhor nos falou sobre os agregados macroeconômicos, mas eu não vi PIB, eu só vi produto, renda e despesa. Então, aluno, o PIB, ele se refere ali à ótica do produto, né? Aqui nós estamos falando de produto interno bruto. Importante que você saiba que existem diversas formas, depreciação, uma série de impostos, subsídios, e para todos esses conceitos, né, para todos essas formas de abordagem, considerando maior ou menor detalhamento, a igualdade renda, produto e despesa, ela tem que ser respeitada. Especificamente aqui, falando do PIB, que significa Produto Interno Bruto, ele diz respeito ao valor adicionado, né? Ou seja, dentro da metodologia de cálculo do PIB, você pega existem várias formas, mas a gente pode considerar ele como o valor adicionado de cada segmento, de forma a evitar duplas contagens, ou seja, contar o valor bruto da produção e contar também o valor dos insumos. Então, o que se faz? Se pega o valor que foi adicionado em cada sequência, em cada segmento, em cada setor, somente o valor adicionado bruto, né? Olhando aqui para a nossa tabela, nós vemos que a tabela traz o valor adicionado a preços de mercado, né? A preços correntes, perdão, para preços, e o valor adicionado bruto referente à participação da administração pública. O adicionado bruto aqui dos setores, mais os impostos líquidos de subsídio, eu chego ao produto interno bruto. Tudo bem? Lá no início eu expliquei para vocês sobre os agentes econômicos, mas não falei propriamente da atuação do Estado, né? Muitas vezes nós como cidadãos ficamos um pouco chateados, né? Pois o Estado é muito presente na cobrança de tributos. Mas saiba você, aluno, que o Estado também ele nos oferta bens e serviços, seja
a segurança, seja bens como educação e saúde. Então, a contrapartida dos impostos, dos tributos que nós pagamos, ela retorna para nós nessa oferta de serviços. E veja você que aqui no cálculo do PIB existe um valor adicionado bruto referente a esse que seria a participação do Estado no PIB, ou seja, produtos e serviços, utilidades, né, necessidades aqui que estão sendo supridas por meio do Estado. Tudo bem? Bom, eu já falei para você então do papel do Estado, que ele também produz, ele também atua no sentido de subsidiar a produção das empresas. De forma bem simples, se o tributo ele onera a produção, o subsídio, por sua vez, ele pode ser entendido como um tributo negativo, ou seja, é como se a empresa estivesse ganhando um dinheiro ali, um incentivo para produzir a mais. E isso faz com que, em determinados momentos, por exemplo, as empresas aumentem a sua produção, ou, enfim, um setor que o governo entenda como estratégico ou importante, seja estimulado. Tudo bem? Então, agora você já conhece também o agente econômico, a atuação do governo, né? E como é que ele interfere na atividade econômica, como é que ele aparece aqui num dos agregados econômicos, que é o PIB. Vamos adiante. O último agente econômico que nós vamos abordar, além das famílias, das empresas, do governo, é o setor externo. E o setor externo, de uma forma bem simples, são todos esses agentes que estão em outros territórios, em outros países, ou seja, os governos de outros países, as empresas de outros países, enfim, são essas trocas que nós fazemos com os outros países, os demais agentes de outros países, né, sendo um pouco redundante. E para vocês entenderem aqui a importância do setor externo na economia de hoje, eu trouxe para vocês essas imagens para que vocês vejam como é que as economias hoje são integradas, seja por rotas marítimas, seja por rotas aéreas. Aqui eu coloquei na apostila e no material de vocês o link para que vocês possam acessar. São rotas marítimas e rotas aéreas em tempo real. Hoje, por exemplo, houve um acidente no Canal de Suez, onde uma embarcação que realiza transporte encalhou e bloqueou a passagem das demais embarcações, de tal forma que se gerou um congestionamento, bloqueando essa linha de comércio, gerando alguns transtornos econômicos. E por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque hoje vivemos uma pandemia e, de certa forma, a pandemia ela impactou de forma muito significativa na atividade econômica, de várias formas. Nós não podemos, tivemos restrições na circulação de pessoas, visando conter o avanço do vírus, mas houve também restrições e redução da circulação de mercadorias, seja de insumos utilizados ali pela área de saúde para prover o atendimento dos seus pacientes, seja também da circulação de mercadorias em geral. E nesse sentido, eu convido vocês a olharem agora esse globo, essas duas imagens que foram tiradas de uma plataforma na internet, onde nós podemos observar corrente de comércio, como é que os países aqui se interrelacionam uns com os outros na importação, através da importação e da exportação. Veja que hoje dificilmente um país consegue se isolar e produzir tudo sozinho, ou ele depende de alguns insumos, de matérias-primas, tecnologias, capitais. Então, essa inter-relação entre os países é muito importante nas economias atuais. Veja, aqui nós temos o gráfico que nos permite ver como os países se inserem, de certa forma, no comércio internacional. E, de forma simplificada, utilizando cores, nós podemos inferir aqui que alguns países ofertam algumas coisas e outros se especializam
em determinados produtos, né? Por exemplo, o caso do Brasil é muito forte aqui na exportação de commodities, soja, milho, né? Enquanto outros países aqui como os Estados Unidos e a China, vocês podem ver que a cor deles é bem diferente da nossa, né? A China, por exemplo, está aqui, os Estados Unidos está aqui, nós estamos aqui na América Latina. E veja que as cores são diferentes. Aqui na Europa as cores também são diferentes. E isso quer dizer que nós produzimos produtos diferentes. Ou seja, nós produzimos commodities, importamos de repente maquinário, importamos celulares, bens manufaturados de outros países. Olhando dessa forma, nós vemos aqui como cada país, qual é a participação, de certa forma, né, o peso de cada país no comércio internacional. Essa coluna grandona aqui, vocês podem imaginar que é a China. A China hoje, em termos de comércio mundial, ela tem um peso muito grande. Aqui está os Estados Unidos, o Canadá, né, o México. A nossa coluna aqui é bem pequenininha, né? Aqui está os países europeus. E isso eu mostro para você porque eu quero que você entenda como o comércio internacional, as importações e as exportações são importantes para qualquer país, inclusive o Brasil. E quando por algum motivo, como por exemplo no caso da pandemia, esse fluxo, né, internacional de comércio ele é interrompido, reduzido, isso tem impactos dentro da nossa economia, seja porque faltam produtos, seja porque os preços sobem, ou vice-versa. Veja você que quando o preço de alguma commodity se eleva lá fora, os produtores têm um incentivo a direcionar a sua produção para lá, porque é muito mais vantajoso, é um preço muito melhor. Em contrapartida, colocam menos produtos internamente. Então eu quero que você entenda que o setor externo da economia, ele é muito relevante nas economias hoje em dia. Coloquei para vocês aqui também com quem o Brasil comercializa, né? Acredito que são os 10 maiores, né? Nós vendemos e importamos muito da China, Argentina, Chile, Estados Unidos, países europeus. Então nós temos uma dependência grande de comércio. E eu acrescento também que isso não necessariamente é bom ou ruim. Essa é uma realidade dos países hoje. A produção ela ocorre de maneira globalizada. E se é bom ou ruim, é um dos assuntos, como eu disse para vocês, assim, muito polêmico, existem muitas controvérsias e abordagens, mas eu quero que você entenda que essa é a realidade hoje. Tudo bem? As economias elas são interligadas. E esse comércio, essas trocas que ocorrem entre os países, ela é registrada aqui pelo balanço de pagamentos. Dentro do balanço de pagamentos nós temos alguns grupos que nós utilizamos aqui para registrar cada transação que ocorre entre o Brasil e outro país de forma a organizar. De acordo com o tipo da transação e tal. Por exemplo, se ocorre alguma exportação, entra recursos aqui pelo balanço comercial, que nós chamamos. Se por outro lado estamos pagando ou de repente estamos recebendo juros, né? Hoje as economias são muito integradas, então você consegue, por exemplo, investir na bolsa dos Estados Unidos, os americanos conseguem investir na nossa bolsa, os chineses e vice-versa. Você consegue, as empresas são multinacionais, então elas estão a todo tempo trocando insumos, capitais e tudo isso fica registrado aqui. Se for a importação ou exportação de um bem e serviço, ele vai ser registrado ali no balanço comercial. Se for uma troca, uma remuneração de um fator de produção ou algum serviço que não remunera fator de produção, mas seja, por exemplo, referente a uma viagem, um frete, um seguro, enfim, ele vai ser registrado aqui no balanço de serviço. Por outro lado, quando ocorrem
Transferências unilaterais, como donativos, remessas de imigrantes, reparações de guerra, eles são registrados em rubrica própria. E quando nós contabilizamos tudo isso, nós chegamos ao balanço de transações correntes, que é uma relação bastante importante. Eu recomendo que vocês guardem, porque ela pode ser muito útil, né? E transações correntes nada mais é, né, o balanço de transações correntes nada mais é do que o somatório ali de balanço comercial mais balanço de serviço, investimentos, né, sobre as suas diversas formas ele entra aqui. Como nós sabemos, né, o registro é perfeito e caso haja algum erro e omissão, existe uma rubrica própria, né, para registrar aqui os ajustes de incorreção nas estimativas. E o saldo final do balanço de pagamentos é o somatório de transações correntes com capitais autônomos e erros e omissões. Basicamente é assim que funciona o balanço de pagamentos. Eu gostaria de frisar aqui também que a metodologia e a estrutura do balanço de pagamentos ela é constantemente revisada. Muitas vezes a organização ela é agregada, desagregada, né, de tal forma que permita, né, sempre uma padronização internacional. E nesse sentido, eu gostaria que você entendesse o funcionamento dessa estrutura, mas caso você se depare com algum registro de forma diferente, saiba que a lógica é a mesma e que isso não vai te prejudicar e as informações elas ficam disponíveis, regra geral, no site do Banco Central, onde você pode acompanhá-las de forma bem atualizada e bem detalhada. Tudo bem? Bom, as demais rubricas aqui dizem respeito ao seguinte, né? Essas contas de caixa, empréstimos, regularizações, atrasados, elas funcionam em que sentido? Quando um país realiza trocas comerciais com outros países, recebe fluxos financeiros, troca investimentos, né? Realiza investimentos ou recebe investimentos, isso pode resultar num acúmulo de reservas internacionais ou perda de reservas internacionais. E se o saldo do balanço de pagamentos é positivo, estão entrando divisas estrangeiras. Divisas são moedas estrangeiras, moedas fortes, né? Outras moedas que não real, dólar, euro, enfim. E essas divisas elas vão sendo acumuladas na forma de reservas internacionais. Por outro lado, se um país está testemunhando mais saídas de divisas, se está importando mais, os investidores estão tirando dinheiro do país, então o saldo do balanço de pagamentos ele vai ser negativo. E isso implica que o país vai perder reservas, ou se ele não tiver reservas, ele vai se endividar junto ao FMI ou os países para quem ele está devendo. E isso vai sendo contabilizado até o momento que esse país, por meio de algum empréstimo de regularização, ou vai ficar com esses atrasados aí registrados, tudo bem? Então existe uma dinâmica para cada caso aqui dentro do balanço de pagamentos, que é onde se registram essas transações com o resto do mundo. Bom, professor, o senhor me falou aqui de setor externo e tal, e como é que isso aí funciona na prática? Bem, aluno, é bem simples. Estamos falando aqui do setor externo, são trocas, seja de capitais, seja de produtos. E como vamos trocar produtos que são precificados em moedas diferentes, é natural também que se precise adquirir moedas estrangeiras ou converter moedas estrangeiras em real. E para fazer isso nós precisamos falar de taxa de câmbio, que seria o preço do dólar, o preço do euro expresso em reais e vice-versa. É essa relação do preço entre duas moedas, que vai ter muita relevância aqui para o setor externo. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, como é que isso aí acontece na prática? Bom, eu trouxe aqui para vocês um exemplo da taxa de câmbio, né? A relação real por dólar. E como é que ela se comportou aqui de 2000 para cá, né? Nós vemos que o câmbio ele reage de forma muito pontual aqui, dado o contexto que nós estamos vivendo. Em alguns momentos, por exemplo, de incerteza, os investidores internacionais tendem a sair do país ou a trazer, né, recursos para cá, como foi o caso aqui da eleição.
Houve também momentos de muita confiança, muito otimismo em relação à economia brasileira. Os investidores trouxeram muitos recursos para cá, as exportações foram muito altas e essa elevada oferta de divisas aqui no país fez com que a taxa de câmbio, ou seja, o valor do dólar caísse muito, né? Como se fosse um mecanismo de oferta e demanda operando aqui no mercado de câmbio. E posteriormente houve a crise de 2009 e vemos aqui que a taxa de câmbio respondeu se elevando e continuou se elevando até quando nós tivemos aqui um momento de bastante incerteza aqui, que foi o impeachment da presidente Dilma. Recentemente nós estamos passando pelo que se chama crise, né? Não crise, mas uma situação mais delicada em função da pandemia, não só no Brasil, mas é uma realidade mundial que causou bastante impacto aí nas economias e no Brasil como um todo. E não seria diferente que essa incerteza, essa insegurança dos agentes, dos investidores aqui, não seria diferente, isso não deixaria de refletir aqui na taxa de câmbio. Então, todas essas incertezas em relação à economia do Brasil tendem a fazer com que os investidores tirem dinheiro daqui, fazendo com que a oferta de divisas no país diminua. Se a oferta diminui, o preço da taxa de câmbio. Como é que nós poderíamos aplicar uma daquelas fórmulas que eu apresentei para vocês lá no balanço de pagamentos na prática? Veja, em janeiro de 2021, por exemplo, nós tivemos registrado aqui um déficit em transações correntes de 7,3 bilhões. Por outro lado, a balança comercial registrou um déficit aqui de 1,9 bilhão. Bens e serviços não fatores, né, que são aqueles que não estão associados a fatores de produção como capital, trabalho, imóveis, né, aluguéis de imóveis e tal, ou seja, quando eles não estão associados à remuneração de algum fator de produção, eles são considerados bens e serviços não fatores aqui no balanço de pagamentos, tá joia? Então esses balança de serviços aqui não fatores totalizou 1 bilhão, né, totalizou um déficit aqui de 1 bilhão em 2021, enquanto que o déficit na balança de serviços fatores ou renda primária, vocês podem encontrar também em outros lugares a referência à renda primária, totalizou 4,7 bilhões. No total, então, nós dizemos que a balança de serviços teve um déficit de 5,7 bilhões. Quando a gente pega esses valores e joga aqui, nós chegamos à conclusão aqui que o déficit em transações correntes foi de 7,3 bilhões, né? Mas para chegar naquela conta ali, a gente precisa considerar aqui as transferências unilaterais, né? Que ele está chamando aqui de renda secundária, que foi de aproximadamente 300 milhões. Bom, em suma, essa é a forma como se poderia aplicar aqui uma das identidades ali que nós trouxemos sobre o balanço de pagamentos. E perceba aqui que a relação, né, de transações correntes aqui, o saldo de transações correntes nos últimos 12 meses, ele de certa forma se apresenta deficitário, né, de janeiro de 2019 para cá, né, como percentual do PIB aqui, essa linha vermelha, né, tá registrado aqui nesse eixo e aqui em valor. Eu reitero também que, em regra geral, o balanço de pagamentos é registrado, contabilizado em dólar, no sentido de permitir a comparação dos resultados de um país com os resultados de outro país. Então é como se fosse uma convenção internacional de que os países registrassem em dólar. Então sempre quando você estiver tratando com balanço de pagamentos, a chance de que os valores venham em dólar é bem alta. Nada impede que os valores também apareçam em real. Tudo bem? Eu tenho falado aqui de déficit e superávit. Déficit seria quando saíram mais divisas do que entraram, ou um resultado negativo, né? No caso das exportações e importações, quando se exporta mais do que importa, verificamos um superávit. O contrário, um déficit.
E, por analogia, as demais rubricas também podem registrar superávit se entrarem mais recursos por ela do que saírem, mas podem registrar déficits também, tudo bem? Então aqui eu apresentei para vocês a aplicação, né? Como é que você vai utilizar, por exemplo, os conceitos ali de balanço de pagamentos para entender, por exemplo, como é que está a economia brasileira em relação ao setor externo agora, no ano de 2021. Tudo bem? Bom, meus amigos, reitero mais uma vez aqui que foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu aproveitei cada minuto. Eu espero que, de alguma forma, possa contribuir para a formação acadêmica e profissional de vocês. Torço bastante pelo sucesso de vocês. Agradeço também a oportunidade que recebi de estar aqui, trabalhando junto com essa equipe do IFRO. São pessoas fantásticas, excelentes profissionais, e estamos à disposição de vocês, alunos, para responder e sanar todas as dúvidas. Um forte abraço. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.